possível ser perfeito? Já pensou em buscar alcançar a perfeição? Sabe como conseguir? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, dá uma curtida aqui nesse vídeo, comenta depois no final o que você achou, compartilha com seus amigos. Seja bem-vindo, você está no canal Professor em Crise. Fala galera, fala filósofo, fala filósofa. Então, continuando os nossos vídeos sobre filosofia ética, vamos hoje falar aqui de um dos primeiros filósofos que também vai trabalhar a fundo esse tema da ética, que é o chamado e grande e famoso filósofo grego Platão. Ele vai trabalhar muito esse tema da pergunta que a gente iniciou esse vídeo. Será que é possível ser perfeito? Platão vai dizer que não só é possível, como isso deve ser o objetivo do ser humano. Nós precisamos alcançar a perfeição e isso é possível. Essa é a conclusão que a gente já coloca nesse vídeo. Agora, se é possível ou não, aí você conclui aí pra você. Pra gente entender Platão, a gente precisa entender que toda a filosofia de Platão vai estar pautada e fundamentada em dois principais conceitos: dualismo platônico e princípio de participação. Quem já estudou filosofia, principalmente no ensino médio, já deve ter ouvido falar um pouquinho desses dois conceitos. Num próximo vídeo, mais pra frente, a gente deve voltar nesse tema aqui e explicar um pouquinho melhor esses dois conceitos. Uma coisa que você já precisa saber também, aquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje está principalmente na obra A República de Platão. Vamos começar aqui então entendendo um pouco sobre o conceito, a concepção de dualismo de Platão. Para Platão, quando ele vai olhar toda a realidade, ele vai dizer o seguinte: a gente pode perceber que em toda a realidade, em todo o mundo, há coisas que são boas e coisas que são ruins. E às vezes, numa mesma coisa tem uma parte boa e uma parte ruim. Como isso é possível? Platão vai explicar isso pelo dualismo. Platão vai dizer o seguinte: tudo que existe é formado por dois princípios, matéria e um princípio imaterial, que Platão vai chamar de ideia. Pensando sobre essa questão de que há coisas perfeitas e há coisas que têm parte boa e coisas que têm parte ruim, Platão ele vai pensar o seguinte: aquilo que é ruim tem causa aonde? Tem fundamento aonde? Platão vai dizer que é na matéria. É a matéria que faz com que as coisas sejam ruins, sejam feias. É a matéria que faz com que esse corpo, possa se tornar acabado, vai acabando conforme o tempo, as rugas vão aparecendo. O que faz com que as coisas vão ficando feias e acabadas? Platão vai dizer que é a matéria. Agora, o que faz com que as coisas continuem sendo o que elas são e não deixem de ser o que são? Platão vai dizer que é a ideia. E a ideia é perfeita. E essa ideia, Platão vai dizer mais. Essa ideia tem que vir de algum lugar. Por isso que Platão vai dizer que existe este mundo, que é uma mistura de perfeição e imperfeição, matéria e ideia. E existe um mundo separado deste mundo, onde existem só coisas perfeitas, que Platão vai chamar de mundo das ideias. Para começar a entender a filosofia ética de Platão, a gente precisa lembrar disso, que para Platão toda a realidade está fundamentada nisso. Este mundo é uma cópia do mundo das ideias. Este mundo é apenas algo que foi criado por um Deus que ele vai chamar Deus Demiurgo, que ele pegou uma matéria, modelou essa matéria, imitando as formas que estavam no mundo das ideias. Se esse mundo não é perfeito, como que eu alcanço a perfeição? Antes disso, vamos entender também o mundo das ideias. Platão ele vai dizer o seguinte: nesse mundo das ideias não é apenas algo que existe e pronto. Aqui nós passamos para o segundo conceito que nós falamos, princípio de participação. Para Platão, todas as coisas que existem numa natureza em que aquilo que tem menos perfeição, aquilo que é menos bom, tem uma parte daquilo que é mais bom. Aquilo que é menos perfeito tem uma parte daquilo que é mais perfeito. E assim indo, subindo de nível, de grau em grau. Ou seja, se aqui tem alguma coisa boa, essa coisa boa não pode ter vindo. Se aqui tem alguma coisa boa, essa coisa boa não pode ter vindo da matéria simplesmente. Se tem alguma coisa boa aqui, essa coisa boa tem que ter vindo do mundo das ideias. Isso é princípio de participação. E assim como tem um grau de perfeição aqui na natureza também, por exemplo, para Platão, uma planta é menos perfeita que um animal. Um animal é menos perfeito que um ser humano.
Assim como tem esse grau de perfeição aqui na natureza, existe também um grau de perfeição no mundo das ideias. Estranho, né? Mesmo que seja totalmente perfeito, vai ter um grau? Sim, existe um nível. E Platão vai dizer que existe uma ideia que é a mãe de todas as ideias, a ideia original, que é a ideia que dá origem a tudo. E ele vai chamar de sumo bem. Aqui a gente começa então a falar de ética em Platão. A gente já pode perceber que no fundamento de toda a filosofia de Platão está uma preocupação ética. Nos seus pensamentos, ele vai chegar a essa conclusão. A ideia principal, a ideia primeira, nós chamamos de sumo bem, que é a suma perfeição, e também em estética, Platão vai chamar de a suma beleza. Para falar de filosofia ética, a gente precisa lembrar que Platão ele é um filósofo do seu tempo, é um filósofo que está tentando pensar também as questões da sua época. E uma das grandes questões da época de Platão é a seguinte: como eu devo viver bem? Como é possível viver bem? Como conseguir a vida boa? A preocupação de todo grego na Grécia Antiga vai ser essa: como eu posso alcançar a vida boa? O que é a vida boa? Platão ele vai dizer o seguinte: a vida boa é aquela que conseguiu alcançar o sumo bem. Como eu consigo isso? E Platão ele vai fazer a sua filosofia ética também numa analogia com a teoria do conhecimento, numa analogia com a política. Para Platão, a ética ela vai estar relacionada acima do bem individual, vai estar o bem comum. E a ética vai estar a serviço do bem comum, daí da política. Isso é uma questão interessante que a gente precisa pegar aqui, que vai ser uma das diferenças com Aristóteles que a gente vai ver num próximo vídeo. Agora vem a pergunta: como eu posso ser perfeito? Não são dois mundos? Como eu posso alcançar esse mundo perfeito? Pelo conhecimento. Aqui você pode lembrar daquilo que você já ouviu sobre a alegoria da caverna, em que Platão defende que a verdadeira finalidade do ser humano é sair da caverna, sair da obscuridade. E em que consiste isso? Lembra daquilo que a gente acabou de falar, que para Platão toda a realidade está dividida em dois princípios? Aquilo que é material e aquilo que é imaterial. Lembra que a gente falou que a matéria é a causa da imperfeição e a ideia é a causa da perfeição? Na teoria do conhecimento, Platão vai dizer que existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento que é baseado na matéria e o conhecimento que é baseado na ideia. Para Platão, o conhecimento verdadeiro é o conhecimento baseado na ideia, nas coisas em si, naquilo que está no mundo das ideias e não aqui. Aqui é um mundo de cópia, é um mundo de aparência. Voltamos ao tema do princípio de participação. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu busco conhecer as coisas, vamos lembrar aqui da alegoria da caverna. Quanto mais eu deixo de olhar as coisas pela aparência, paro de olhar as coisas por aquilo, pelas sombras, quanto mais eu busco encontrar a verdade das coisas, mais partes dessa perfeição do mundo das ideias eu consigo trazer para mim. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. O que vai fazer com que nós possamos ser bons e perfeitos? O conhecimento. Por isso que toda a filosofia de Platão está toda entrelaçada. O que faz com que o homem seja bom é quanto mais ele conhece. Daí que nós vamos ter em todos os diálogos platônicos sempre uma discussão sobre as virtudes. E aqui nós chegamos no outro ponto que é importante para a filosofia ética de Platão, que Platão também vai colocar uma filosofia, uma ética das virtudes. Se eu for pegar os diálogos, né, que Platão sempre escreve diálogos, se a gente for pegar os diálogos platônicos, a gente vai perceber que Platão sempre coloca Sócrates discutindo com alguém sobre um tipo de virtude. Sócrates discutindo sobre o que é a coragem, Sócrates discutindo sobre o que é o amor, Sócrates discutindo sobre o que é a amizade. Platão sempre coloca Sócrates discutindo e dialogando sobre o que é uma virtude. A conclusão que Platão vai chegar é o seguinte: você quer ser bom? Você quer ser perfeito? A perfeição está aqui nesse mundo? Não, não está. Porque esse mundo é o mundo de aparências. Se a gente apenas nos guiarmos pelos nossos sentidos, pelo nosso corpo,
Vou lembrar aqui do dualismo. O ser humano também é formado por duas partes, matéria e ideia. A matéria é o corpo, a ideia é a sua alma. Se eu me deixo levar pela matéria, eu estou apenas me deixando levar pelas aparências. Então, como que eu alcanço a vida boa? Para Platão, pelo conhecimento. E conhecendo as virtudes naquilo que elas são em si. E qual o melhor modo de fazer isso também? Para Platão, ele vai colocar que um dos melhores modos é também controlando a matéria. Então daí que vem a ideia de que, por exemplo, o que é virtuoso? Comer demais ou eu segurar os meus impulsos, segurar o meu desejo de comer demais e ali eu vou conseguir manter o meu corpo são e a minha mente sã, segurar o meu impulso e estimular o que? Estimular a minha inteligência, estimular o meu conhecimento, estimular a minha alma. Porque aquilo que me faz ser verdadeiro ser humano é a minha alma e a minha alma é racional. A alma do ser humano é racional. Finalizando, para Platão, como que eu posso ser bom? Platão conclui dizendo isso. Quanto mais eu conheço, melhor eu sou. E aí, você concorda com isso? Acredita mesmo que quanto mais nós conhecemos, melhor nós somos? Por exemplo, Platão vai dizer, se você ainda não é corajoso, é porque você não conhece de fato a coragem. E aí, você concorda com isso? Ficamos por aqui, repetindo, deixe sua curtida nesse vídeo e compartilhe e comenta aqui embaixo o que você achou, se ficou alguma dúvida e até a próxima.